O que vocês acham que estão fazendo? De um lado, quer-se roubar a inocência da criança, expondo-a aos constantes apelos sexuais. Mas, por outro lado, extrai-se dela a responsabilidade de colaborar com o funcionamento da casa e da família. Eu sou Margaret Freire e esse canal é o meu jeito de me comunicar com você, nobre cidadão comum. Hoje eu vim aqui exigir que se volte a ter respeito pela criança. Inscreva-se, acione o sininho e deixe o seu like, por gentileza. Pais, avós, professores, tutores, jovens, vocês são responsáveis pelo futuro das crianças. Então, prestem atenção nos abusos cometidos o tempo inteiro ao redor delas. O abuso sexual não é cometido só por doentes mentais. Ele está muito mais presente do que se imagina. As crianças que vivem em lares com alto desenvolvimento intelectual e financeiro às vezes sofrem mais abuso do que as crianças pobres, porque ele acontece também de modo mais sutil do que as apalpadelas, a exposição das partes íntimas ou até mesmo a bolinação. Quando o adulto lança olhares belicosos para a criança, faz sinalzinhos, lambe os próprios lábios, isso é uma agressão à integridade mental da criança. Pior ainda, quando se acaricia encarando-a. Tudo isso se torna ainda mais grave quando é introduzido por um terceiro elemento na trama, que parece consentir com tudo e até incentivar. Esse tipo de incremento da crueldade normalmente é cometido por três tipos de pessoa: as que sofrem do mesmo desvio sexual do primeiro elemento, as que sentem inveja da inocência que lhes foi tirado quando eram pequenos, e os que se aproveitam financeiramente disso. Quando uma criança é obrigada a viver num ambiente tóxico desses, ela desenvolve um tipo de personalidade desequilibrada, pois ela se sente uma vítima constante da cobiça dos adultos. Ela não entende o que a torna tão especial para que a importunem com os seus tentáculos rígidos e pegajosos que parecem sair até pelos seus olhos. Então, ela fere ou ela se fecha e assim cresce num misto de rancor e ódio que ela precisa perpetuar. A pobre criança não consegue relaxar nunca e viver o seu universo infantil com plenitude torna-se quase uma impossibilidade. A criança se sente o tempo inteiro vigiada e em perigo, mas ela não consegue definir esse sentimento muito bem e nem porque o possui, porque afinal de contas ela acabou de chegar nesse mundo e talvez não entenda muito bem as coisas. O tempo que foi destinado para ela se descobrir e descobrir a magia dos seus pensamentos, sentimentos e movimentos na natureza acabam sendo desperdiçados com uma atenção constante ao estado de alerta. Suas ações passam desapercebidas dela mesma e ela não tem mais uma dimensão de si mesma, tornando-se frágil, dissimulada, soturna e agressiva, ou apática demais. Como seu desenvolvimento psicológico saudável foi interrompido pelo ingresso prematuro na vida adulta, mas as suas constantes frustrações e preocupações acabam ficando focadas apenas no âmbito sexual, ela se perde no processo, tornando-se mais tarde um adulto incompleto, cheio de fantasias de criança, que não teve energia para desmistificar. O adulto, então, passa a travar uma batalha entre dois seres que habitam nele: a criança cheia de curiosidade e expectativa pelo futuro, sobretudo nas áreas que mais lhes causou dor na vida, caindo num ciclo vicioso de frustração, expectativa e medo.
Todas as áreas que ficaram latentes nela exercem uma cobrança interior que ela tenta abafar, esquecer. A consciência, em vez de ser o seu bom conselheiro e exercer um papel que a faça se desenvolver cada vez mais e buscar a sua felicidade, todas as áreas ficam latentes nela, exercendo uma cobrança interior que ela tenta abafar, esquecer. A consciência, em vez de ser o seu bom conselheiro, acaba exercendo um papel opressor e maligno sobre ela, que não a deixa em paz, que a atrapalha e que a fere. Como não possui a autoobservação, culpa os outros pela sua infelicidade, porque intuitivamente sempre sentiu que algo estava lhe sendo tirado. Assim, surgem os dispositivos de escape, alguns até bem exagerados, como é o caso de adultos que chupam bico, tomam mamadeira e usam fraldas. Como se isso pudesse compensar alguma coisa, o que perderam na infância, ou fornecer um elo com a sua alma dilacerada, que precisa ser cuidada. Quem nunca, né? Mas Por aqui outro nem é lado, força de a expressão, não. criança é um elemento participativo. Oi! No Ela caso da quer regressão estar infantil, inserida na vida dos chupetas, adultos. fraldas e Ela mamadeiras viram precisa coisas se de sentir gente útil grande. para sentir que, de alguma maneira, ela não está nesse mundo em vão. Ela quer se sentir importante para a família, para os professores, para os irmãos mais velhos. Quando ela é colocada de lado como se não tivesse inteligência e tivesse que parecer um bibelô que precisa ficar na prateleira vendo a atividade intensa dos adultos, ela começa a questionar se realmente faz parte desse mundo. Ela não quer ser um mero enfeite. E assim, a sua empatia com as pessoas e com o mundo começa a ficar comprometida. Ela vai se auto-relegando para uma posição de menos destaque, buscando muitas vezes o isolamento total. Ou, pelo contrário, tenta reivindicar sua posição que sente que tem o direito e torna-se rebelde, agressiva, difícil de lidar. Quando ela começa a não mais se sentir parte daquele núcleo, daquela família, daquela localidade, ela está pronta para ser agregada por um fator corrupto. O seu coração se torna propenso à vingança, ao roubo, aos maus conselhos. Quando se torna um adulto sem passar por nenhum recrutamento de algum psicopata que a faça destruir mais rapidamente a sua vida, adquire uma certa aversão às pessoas e aos grupos sociais. Adquire uma certa aversão às pessoas que não são iguais a ela e tem dificuldades para atuar em equipe. Na maior parte das vezes, ela é egoísta e tem a tendência de achar que pessoas caridosas e colaborativas são imbecis. Ela se torna um adulto azedo que quer ver os outros produzirem, mas não é capaz de produzir nada sozinha. Ou, pelo contrário, ela se torna excessivamente comunicativa, excessivamente alegre, querendo ser o centro das atenções o tempo inteiro, e quando não consegue essa atenção, torna-se depressiva. É aquele tipo de adulto que não aceita começar de baixo. Quando procura um emprego, já quer ser chefe, sem ao menos ter experiência com o serviço. Dá carteiradas, chama a atenção de todo mundo em restaurantes, é excessivamente teórico e suas teorias não se baseiam necessariamente em parâmetros reais. Enfim, roubar a liberdade mental das crianças, infringindo-lhes uma conduta demasiadamente voltada às discussões de cunho sexual, que só interessam aos adultos, é limitar a raça humana, tornando-a frágil, confusa, desequilibrada. A criança tem o direito da sua inocência. Era isso que eu queria chamar a atenção hoje. Por favor,
compartilhem esse vídeo. Obrigada! E não esqueçam de deixar o seu like e ativar o sininho. Assim vocês me incentivam a continuar falando com vocês. Tchau! Beijos!